Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre, hoje direto da Câmara de Vereadores de Gravataí, que hoje concede o título de cidadão honorário a José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da General Motors, instalada aqui na cidade. Fiquem conosco. Bem, na sessão de hoje aqui da Câmara de Vereadores de Gravataí, o meu prezado José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da nossa GM, que mudou a fisionomia de Gravataí, mudou a fisionomia da região como um todo, o impacto social positivo. Pinheiro Neto é o homenageado, está se tornando cidadão, recebendo o título de cidadão honorário de Gravataí, aliás, por unanimidade, ou seja, um título da cidade. Prazer te encontrar nessa data tão importante, Pinheiro. Cumprimentos. O prazer é meu, cumprimentos também, uma satisfação enorme e, na verdade, essa homenagem a gente tem que pedir licença e transferir também para os 23 mil empregados da GM no Brasil inteiro. Eu estou extremamente orgulhoso, extremamente honrado. Eu tenho dito que Deus não me deu tantas virtudes, né, se é que tem alguma, mas Ele não me deu a da modéstia. E agora, sendo gaúcho, realmente eu vou ficar insuportável daqui para frente, viu? Eu estou muito contente, muito honrado, estou muito satisfeito de se perceber que nós estamos realmente nos inserindo, não é, na comunidade gaúcha, e isso para nós é fundamental. Desde o início, há 10 anos, quando nos instalamos aqui, há 13, quando decidimos nos instalar, a nossa preocupação sempre foi muito grande no sentido de estarmos juntos, para que se criasse não só uma parceria vazia de sentido, mas uma simbiose, né, entre nós e a nossa comunidade, né, e a cidade de Gravataí. E para nós é fundamental quando a gente vê uma manifestação nesse sentido, quando recebemos uma homenagem por unanimidade. Me desculpe realmente a absoluta falta de modéstia, mas a gente fica extremamente honrado, extremamente orgulhoso, e o que a gente tem mais é que festejar, porque a vida é feita de pequenas vitórias, e essa para mim é uma grande vitória. Pinheiro, todas as pessoas com as quais eu converso, desde a época, lá nos anos 90, das negociações para a vinda da GM, elas dizem que, é evidente que uma equipe GM, mas tu tiveste um papel fundamental. É dizer, o Pinheiro Neto é talvez o principal responsável pela escolha. Então todo mundo é muito grato aqui, quer dizer, todo mundo quando fala, quando se refere a ti, por tudo isso que nós ganhamos, quer dizer, eu cito o orçamento da cidade, vamos só ficar nesse número, nunca é demais citar isso, Pinheiro Neto. Uma cidade que tinha um orçamento de 22 milhões de reais ano, hoje está em 300. Quer dizer, a partir de um investimento de uma empresa privada, que é um orgulho para todos nós. E tu tivesse participação. Eu acho que nesse reconhecimento está contido isso, e isso que é muito bonito. E a gente fica muito contente de ter isso sido percebido de uma certa maneira. Mas nós realizamos o nosso trabalho. E Gravataí ganhou essa posição pelos méritos de Gravataí, pelos méritos do Estado, pelos méritos da cidade, pelos méritos da região. Aí nos instalamos, e aí você tem uma vida excepcional juntamente nessa comunidade, com uma mão de obra de altíssima qualidade, uma mão de obra em que nos dá uma satisfação enorme, comparável ao que há de melhor no mundo. E de forma tal que, veja bem, nós começamos aqui uma fábrica com uma capacidade de 120 mil unidades. Já era uma fábrica média, no começo ainda com Antônio Brito, nessa época. Em seguida, já com o governador Germano Rigoto, passando pelo governador Olívio Dutra, aumentamos essa nossa capacidade para 230 mil. E agora, com a governadora Ieda Cruz, estamos indo para uma fábrica para 380 mil.
Portanto, em poucos anos, nós praticamente triplicamos a capacidade da fábrica. Hoje temos lá um exército de assalariados de 6.000 pessoas, diretamente assalariados ou na nossa fábrica ou nos nossos sistemistas. E vou te dar uma informação, eu sei que houve alguns comentários a respeito, não, porque nem todo mundo é gaúcho. Primeiro que estamos no Brasil, né? Não haveria problema nenhum que tivéssemos lá os nossos brasileiros. Mas 98% da nossa mão de obra que trabalha na fábrica de Gravataí, entre a GMB e entre os sistemistas, eu vou repetir, 98% é originária aqui do Rio Grande do Sul. É uma coisa fantástica, porque o gaúcho nós gaúchos temos muito disso, mas é um número fantástico. Se você pegar os times de Grêmio Internacional, que são as grandes paixões do Rio Grande, a maioria dos jogadores não são gaúchos, Pinheiro Neto. É verdade isso. O que não é muito comum, né? Aqui realmente a gente percebe que é do orgulho do povo gaúcho. E eu estou trazendo esse número que eu mandei pesquisar, porque eu percebi que havia alguns comentários a respeito com números absolutamente fantasiosos, né? De que teríamos mudado a fábrica para cá, mas não utilizando a mão de obra daqui, o que é um absurdo. Nós viemos para cá por causa da qualidade da mão de obra gaúcha. Essa é uma das grandes razões. Portanto, para nós não fazemos mais do que a obrigação de termos na nossa fábrica uma mão de obra tão qualificada e um volume percentual de praticamente quase a totalidade. Nós estamos falando de 98%. Me permite só, antes de fechar esse bate-papo agradabilíssimo nesse dia que é teu. Muito obrigado. Tá? Tu tá emocionado. Eu já te entrevistei várias vezes, eu tô vendo que te tocou essa homenagem. Mas claro, mexe com a gente. Eu, graças a Deus, as comunidades, as cidades onde temos fábricas, sempre me honraram com esses títulos. Mas Gravataí, eu demorei 13 anos para chegar nesse ponto, não é? Não foi um negócio que caiu do céu, caiu no meu colo, né? Também da minha parte, desculpe, mas foi conquistado, não é? E a gente está frequentando, participei ativamente, de uma certa maneira, liderando essas negociações da parte da GM desde o seu início. Eu me lembro aqui em Gravataí descendo de helicóptero numa fazenda e que hoje é uma fábrica de automóveis. E desde o início nós acompanhamos, trabalhamos e, como diz o André Bir, que foi o meu antecessor e meu professor, meu mestre até hoje, o André dizia: Zé Carlos, nós não somos testemunhas da história, nós somos protagonistas da história, né? Nós participamos ativamente. Eu estava na carreata, junto com o Daniel Bourdignon, para dar notícia aqui na cidade, quando viemos de Brasília, lá do presidente Fernando Henrique, para dar notícia que Gravataí havia sido escolhida. Enfim, desde esse início de sentar horas e horas e horas, como eu brinco sempre, comendo bauru frio. Bauru é um sanduíche, comendo bauru frio e Coca-Cola quente. E horas avançando pela madrugada para se chegar a um resultado. E sempre tivemos uma acolhida muito positiva. Houve discussão porque a natureza do assunto é espinhosa, né? De um lado você quer tudo, do outro lado o Estado pretende, o município pretende limitar. Mas realmente funcionou brilhantemente. Todas as 3 blocos de negociação que nós tivemos. O primeiro para nossa instalação aqui, o segundo já na época do Ponte, na época do governador Germano Rigoto, excepcional, e agora no final esse terceiro bloco de negociação com o pessoal da governadora Ieda, também nós tivemos sempre não só uma boa acolhida, mas uma discussão de altíssima qualidade, de altíssimo nível, e isso nos traz sempre uma satisfação muito grande. A gente está habituado a negociar
e estão habituados a negociar na China, no Egito, nos Estados Unidos, enfim, no mundo, a negociação aqui no Rio Grande do Sul sempre foi objetivando o que havia de melhor para todo mundo. A gente procura sempre criar aqui o chamado boi de filé mignon, que ao final da negociação haja um boi só de filé mignon, haja um boi só de bom resultado para todos os envolvidos. E é assim que nós queremos o Rio Grande, sempre, cada vez mais. Obrigado pela entrevista, tá? Eu que agradeço. Neste dia em que tu recebes esse prêmio, meu compatriota gaúcho agora, Pinheiro Neto. É isso aí, com o maior prazer. Um abraço. Muito obrigado, viu?